Oi, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre como conseguir o primeiro emprego, como conseguir um emprego aqui em Dublin, na Irlanda, no intercâmbio de 8 meses. Eu tô aqui como estudante com permissão para trabalho. Todo mundo que vem pra cá já quer conseguir um emprego o mais rápido possível para não ter que gastar o dinheiro que trouxe pra cá. Então hoje eu quero tentar ajudar vocês com relação a conseguir um trabalho por aqui. A primeira coisa que você precisa pensar antes de vir pra cá é o teu nível de inglês. Tem muita gente que vem pra cá com nível básico, sem saber praticamente nada e se vira, mas é inevitável que as oportunidades de trabalho vão ser maiores pra quem tem um nível melhor de inglês. Porque se tu não entende nada da língua, não tem como você trabalhar, por exemplo, atendendo ou servindo de alguma forma as pessoas, porque você não vai entender nada. Então se preocupe em melhorar o teu inglês antes de vir pra cá, porque vai te ajudar muito, mas muito mesmo, e vai ampliar muito mais as tuas opções de trabalho. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre isso, só sobre como aprender inglês em casa, como melhorar teu inglês em casa sem gastar nada. A maioria das coisas você pode fazer realmente gratuitamente. Então eu vou deixar o vídeo aqui no card, vocês podem ir lá assistir. E quando você vai procurar um emprego, você tem que fazer entrevista, então a pessoa vai querer saber mais de você, vai te perguntar algumas coisas. É importante tu entender e conseguir responder da melhor forma possível. É importante tu conseguir se comunicar. Talvez em alguns momentos você vai ter que assinar contrato de trabalho, você vai ter que entender o que você está assinando. É claro que existe o Google Tradutor, existem aplicativos, tem formas de dar um jeito, mas é muito importante que você entenda, porque às vezes você tem um tempo determinado para preencher um formulário e se você não entende e precisa ficar traduzindo ali tudo, você não vai conseguir fazer a tempo. Numa entrevista, você poder entender os detalhes do que a pessoa tá te falando sobre o emprego que você vai pegar, às vezes você tem que atender telefone, daí você vai precisar entender o que a pessoa tá te propondo, o que ela tá falando. Na hora de começar o trabalho, conseguir entender e seguir as instruções de trabalho, o que você deve fazer ou não. Enfim, quanto mais inglês você entender, você conseguir se comunicar melhor, vão se abrir mais portas para vocês. E como eu sei que vocês vão perguntar, porque vocês sempre perguntam lá no Instagram já, inclusive se você não me segue, eu vou deixar aqui pra vocês seguirem. Eu tô no Upper Intermediate, eu cheguei aqui no Upper. Como eu nunca tinha viajado ou ido pra um país que falasse inglês, eu não tinha muito essa facilidade de me comunicar no sentido de falar inglês, mas eu entendia quase tudo. Mas só de chegar aqui, mesmo em quarentena, mesmo tendo muito brasileiro, com o pouco que eu tive que me virar, eu já consegui sentir uma melhora muito grande na facilidade realmente de me expressar, de conseguir lembrar das palavras e formar as frases, que eu já sabia, só que eu travava porque eu não tinha praticado. Mas então se preocupem com o inglês. Para estudante, a carga horária permitida de trabalho é 20 horas semanais. Você pode trabalhar full time 40 horas semanais quando você pega a holiday da escola ou então nos meses ali de verão aqui da Europa. Já quero adiantar para vocês que não tem fórmula para conseguir um emprego rápido, não tem como responder essa pergunta. E como que eu faço para conseguir um emprego rápido? Não tem como te responder isso, porque a experiência de cada um é muito única, então não se baseie na experiência do outro achando que a tua vai ser igual, porque provavelmente não vai ser. E jamais pense que se alguém não conseguiu um emprego tão rápido quanto você, ou se alguém tá demorando, tá ralando ali pra conseguir o primeiro trabalho, é porque não tá se esforçando, porque como eu disse, depende muito da experiência de cada um, a gente não pode julgar dessa forma. E outra coisa muito importante é que quanto mais contatos, mais amigos você tiver por aqui, melhor. Então se você já vier pra cá conhecendo gente, tendo amigos aqui realmente, as chances de você conseguir algo mais rápido são muito maiores, porque indicação é uma coisa muito forte por aqui. Se algum amigo teu te indicar no trabalho dele, a chance de você conseguir entrar sem mandar nem currículo, sem fazer trial, que é fazer um teste ali pra ver se você vai dar certo no trabalho, sem fazer nada, você só vai lá e começa a trabalhar. Geralmente é assim, e é a forma como muita gente consegue trabalho por aqui. Mas não é a única, não se desespere se você não conhece ninguém ou não tem nenhum amigo ainda. Coisa que a gente precisa se preocupar quando, se trata de trabalho é fazer o currículo. O currículo você basicamente vai fazer igual ao Brasil, você vai fazer uma coisa clean, bem elaborada, tentar resumir bastante todas as experiências, de uma forma que o gerente ele não perca muito tempo lendo o teu currículo, porque ele não vai ter muito tempo para ficar analisando todas as informações, mas ao mesmo tempo que seja algo assim clean, tem que chamar atenção, tem que ser um pouco diferente. Então pega ali um template diferente do próprio Word, o Word ele disponibiliza os templates diferentes para currículo e elabora uma coisa bonitinha, organizada, bem organizada, que chama atenção. Provavelmente você vai ter que dar uma mentidinha ali nas suas experiências, se você não tem experiência com subemprego, porque se você tá vindo pra cá, você já sabe que a realidade daqui é que quase todo mundo, todos os brasileiros que vêm pra estudar, vêm pra cá com a intenção de trabalhar já com subemprego, que é o mais provável que vai acontecer. Subempregos aqui não são desvalorizados que nem no Brasil, você não vai ser de uma forma alguma menosprezado porque você tá trabalhando com algo mais simples e você vai ganhar muito bem por isso, porque o salário mínimo agora aqui é 10,10 a hora, então você vai no mínimo ganhar isso. Por causa
faz os trabalhos com limpeza, recolher mesa, levar pedido, limpar banheiro, servir mesas, tirar pedido, trabalhar em hotel arrumando cama, organizando o quarto, deixando tudo limpo, enfim, esse tipo de trabalho. E aí, para organizar um currículo para esse tipo de trabalho, você pode usar suas experiências pessoais como se elas fossem profissionais. Se você teve algum sobrinho aí que você cuidou e quer trabalhar como minder, cuidando de criança, você coloca lá que você trabalhou com uma família e cuidou de sei lá quantas crianças por tanto tempo. Você tem que escrever certinho o que você fez e tudo mais. Que no caso não é uma mentira, você realmente fez aquilo, mas não foi como uma forma de trabalho. Porque no Brasil muitas vezes a gente não teve experiência com esse tipo de trabalho. Se você teve, melhor pra você, já vai sair na frente. Eu particularmente fiz 2 currículos. O pessoal geralmente indica pra você fazer um currículo pra cada objetivo. Um currículo pra garçom, um currículo pra cleaner, que é faxineiro, um currículo pra cada tipo de trabalho. Mas pra fazer isso você teria que ter muitas experiências diferentes, eu teria que inventar muitas coisas diferentes. O que eu fiz foi fazer só 2 currículos diferentes, que foi um pra minder, que é pra cuidar de criança. Aí eu coloquei lá a experiência cuidando de criança, de idoso e inclusive passeando com cachorro, que são coisas assim pouco parecidas. E outro eu fiz pra garçom, faxineiro, eu fiz um geralzão assim pra esse tipo de trabalho. E funcionou, porque eu recebi algumas propostas. Eu acho que não precisa necessariamente fazer um pra cada objetivo. Você pode separar ele em categorias de trabalhos. No caso, não tem sentido fazer o mesmo currículo pra cuidar de criança e servir mesa. Então tem que ter só um pouquinho de bom senso ali na hora de dividir o currículo. Não precisa categorizar tanto assim, mas também não fazer uma coisa muito geral que englobe tudo e não tenha nada a ver uma coisa com outra. Não coloca muita qualificação no teu currículo, se você é graduado, se você fez mestrado, doutorado, enfim, não coloca isso no teu currículo porque não vai ser interessante, uma pessoa não vai querer te contratar para ser faxineiro se ela ver que tu já fez tanta coisa, já tá tão qualificado para um trabalho tão simples. Provavelmente você não vai ser chamado. E também não vai agregar em nada nesse trabalho que você se formou, sei lá, em ciências contábeis ou em advocacia, sei lá. Se de alguma forma o teu diploma agregar no trabalho que você está aplicando, claro, coloca lá a tua qualificação, mas se não, não precisa e é melhor, inclusive, não colocar. E as únicas coisas assim que eu acho que são importantes destacar no teu currículo, caso o teu nível de inglês seja um nível bom e principalmente se você tiver um passaporte europeu, coloca essa informação logo no início que com certeza já vai chamar atenção e você vai sair na frente de muitos currículos. Não é o meu caso, infelizmente. Eu, no meu caso, eu não foquei em nada específico, o que viesse pra mim tava bom, então eu coloquei vários objetivos no meu currículo, vou inclusive colocar alguns empregos que tem aqui na Irlanda pra vocês já conseguirem pesquisar e entenderem melhor quais são as opções que vocês têm por aqui, algumas das opções. E aonde encontrar vagas? Você pode entrar em grupos de Facebook, tem vários grupos de trabalho no Facebook que o pessoal posta lá quando tá precisando de gente pra trabalhar ou quando sabe que a própria empresa tá precisando de gente, eles postam pra ajudar a galera. Instagram também, tem Instagram só de trabalho pra Irlanda, só de trabalho pra Dublin, que eles postam vagas. Grupos de WhatsApp também tem grupos só de trabalho, mas eu não recomendo muito o grupo de WhatsApp pra isso, porque eles não respeitam muito, acaba tendo todo tipo de informação menos vagas de trabalho. Então acho que nesse caso o WhatsApp não é a melhor fonte para você conseguir uma vaga, pelo que eu estou vendo pela minha experiência. Para aplicar para vagas você pode utilizar o Facebook, que tem só a parte de empregos lá onde as empresas colocam as vagas abertas e você pode montar teu currículo certinho lá no Facebook mesmo e já aplicar direto, é bem rápido, bem fácil. Mas eu não tive nenhuma resposta pelo Facebook, então eu não sei até onde que é bom. Tem vários sites de emprego, inclusive eu tenho uma lista gigantesca que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, se vocês quiserem entrar em todos e ver todas as opções que vocês têm, fiquem à vontade. Mas o que eu mais olhei foi o Indeed e o Jobs.ie, que acho que são 2 dos principais aí. Tem bastante vagas neles, mas tem muita opção, então vocês podem vasculhar muitos sites aí de trabalho aqui na Irlanda. E tem sites tipo o MindMe, que é pra cuidar de criança, pra ser babá, passear com cachorro, enfim. Você se inscreve lá no site. E aí são esses trabalhos assim meio que a família coloca lá que tá precisando e aí você se inscreve pra tentar essa vaga e a família entra em contato contigo. Eu não cheguei a ter a experiência com esse site, mas eu vou falar muito bem e muita gente que conseguiu trabalhar através dele. E também tem o Helpling, que é um site, aplicativo para cleaner, para você conseguir começar a trabalhar aqui fazendo faxina. Geralmente em casas, residências mesmo. Você meio que vai fazer freelances aí de faxina. E o salário é bom, se eu não me engano é 12 euros, alguma coisa assim, a hora. E você tem que pagar 10 euros para começar a usar o aplicativo, para começar realmente a receber as vagas, enfim.
mas pra quem tá começando aqui, pra quem recém chegou e quer começar a trabalhar assim de cara, é uma ótima opção. No meu caso, eu não tive experiência com helping também. As pessoas não queriam colocar gente desconhecidas nem pra cuidar de criança, nem pra fazer faxina, enfim, nas próprias casas por causa da pandemia. Então eu não utilizei nenhum desses aplicativos. E no final das contas, repito aqui que indicação é o que mais conta. É a forma mais fácil, é a forma mais certeira de você conseguir um trabalho. Agora eu quero contar pra vocês como é que foi a minha experiência aqui. A minha primeira opção de trabalho foi, assim, inusitada. Num dia de sol, eu fui pra praia com a minha amiga e a gente queria pegar ônibus, só que nenhum ônibus estava parando por causa da pandemia e uma mulher veio falar com a gente pra dividir um táxi, ela e o marido dela. Aí a gente pegou e dividiu o táxi nós 4, e aí ela era brasileira e o marido dela era landlord, era um irlandês, e ele tava precisando de gente pra apresentar casas. É óbvio que a gente já falou que a gente tava precisando de emprego, que a gente já chegou em março, que a gente tava desempregada há muito tempo. É importante você deixar todo mundo sabendo que você tá procurando emprego, porque não tem algumas pessoas te indicarem ou te ajudarem se elas não souberem. Então sempre que eu podia, eu falava pras pessoas, olha, eu tô procurando emprego, meu dinheiro tá acabando, eu preciso realmente trabalhar. E aí ela falou que tava precisando, a gente pegou o contato deles e entramos em contato ali para começar a apresentar essas casas dele ali para pegar uma comissão e também um pagamento por visita. No final das contas, esse trabalho meio que não deu certo, a gente até chegou a pegar chaves e começar a apresentar, mas a gente começou a ver que era furada, o pagamento era muito baixo, as casas eram meio... tinha muita coisa errada e a gente não se sentiu confortável fazendo esse trabalho, então não deu certo esse trabalho, a gente caiu fora quando a gente viu que era furada. E não ia ter praticamente nenhum retorno financeiro, era muito pequeno pro trabalho que ia dar, inclusive. Que a gente ia ter que trabalhar muito de casa, agendando coisa e conversando com os clientes para não receber. Era um valor muito pequenininho para cada visita que a gente fizesse, enfim, não valeu a pena. Mas eu só queria mostrar para vocês como as formas assim mais inusitadas de conseguir um trabalho. Dividir um táxi para ir numa praia e conversar com a pessoa e descobrir que tava precisando de alguém para trabalhar para eles. E aí minha segunda oportunidade de trabalho foi uma agência de recrutamento que me mandou um e-mail às 13 horas da tarde perguntando se eu poderia começar o trabalho às 17 horas. Eu tava tendo aula, inclusive, ainda nessa época, de tarde online. E aí eles já perguntaram se eu tinha safety shoes e se eu podia começar. Mas eu não tinha safety shoes, que é o sapato que você precisa usar para trabalhar geralmente em armazém, um sapato para proteger teu pé. Ele é bem duro, enfim. Mas eu falei que poderia começar imediatamente, tal. Fiquei noiada porque eu tinha que colocar a internet no meu celular, tinha que colocar crédito no meu Lipcard para pegar ônibus, enfim. E no final das contas, eles nunca me responderam, então fiquei ansiosa à toa, nem precisava. Foi, eu acho que uma das poucas vezes que eu surtei aqui mesmo. E as coisas aqui acontecem muito assim, de a pessoa te chamar para um trabalho para 2 horas, daqui a 2 horas, para agora, imediatamente. Você pode começar já, você pode começar amanhã. Os trabalhos aqui, eles não são chamados com muita antecedência, de um dia para o outro, ou às vezes até no mesmo dia. Então, se você tá procurando outro emprego, fique preparado assim para começar na hora. Inclusive, agências de recrutamento aqui são muito boas para quem tá chegando aqui na Irlanda. Vou deixar uma lista aqui de nomes de agências que você pode entrar em contato aqui na descrição do vídeo, que geralmente eles estão precisando de gente para colocar nas empresas, então pode ser que você consiga alguma coisa. Aí logo em seguida, na mesma semana, essa semana foi a semana que aconteceu tudo, uma outra agência de recrutamento entrou em contato comigo para eu trabalhar em uma empresa colhendo flor. E aí ela queria agendar uma entrevista comigo semana seguinte, daqui a uma semana. Isso aí foi a coisa mais planejada que eu vi por aqui. Aí no meio tempo disso, outra agência de recrutamento me ligou querendo agendar uma entrevista. E aí eu fiquei, ok, vamos fazer essa entrevista. Ela falou tal dia, tal hora. E eu, beleza, e não me respondeu mais, não passou o endereço. Aí eu perguntei o endereço, se eu tinha que estar lá. Não me respondeu, aí eu tive que ligar. E aí que ela me informou que a entrevista seria por telefone. Então eu não precisaria ir até a agência para fazer a entrevista. Por causa do coronavírus, assim, as pessoas estão evitando sair desnecessariamente. Ainda bem que eu liguei. Então, comunicação às vezes não é uma coisa muito forte, que as pessoas não explicam muito bem as coisas. Nessa entrevista por telefone, ela perguntou bastante coisa do meu currículo, pra eu contar sobre as minhas experiências, como é que foram essas experiências profissionais que eu tive no Brasil, o que que eu fazia, onde que foi, enfim. Eu abri meu currículo no computador e fui falando o que estava no currículo, basicamente. Aí perguntou se eu tinha antecedente criminal, fez algumas perguntas assim, e mandou os detalhes da vaga e tudo mais por e-mail, que eu pedi. Então sempre uma dica, se você não achar que você não entendeu tudo, que você perdeu algum detalhe, me passa todos esses detalhes por favor, por e-mail, por mensagem, por WhatsApp, enfim, escrito, porque daí não tem erro nenhum. Foram mais ou menos 6 minutos de conversa nessa entrevista por telefone, e aí ela me mandou um e-mail com tudo que eu deveria fazer para conseguir o trabalho.
E era muita coisa, inclusive mandar alguns contatos dos meus trabalhos anteriores no Brasil. E eles basicamente nunca vão realmente ligar pra confirmar que você trabalhou, enfim, eles realmente fazem isso como um teste pra ver se você vai realmente informar o contato. Aí você pode informar o contato da pessoa, realmente do teu gerente ou da tua família, de alguém da tua família que, né, possa ligar e atender e falar sobre você, mas você deixa bem claro que a pessoa só fala português, então é bem difícil deles ligarem. Aí na semana seguinte eu fui naquela entrevista que foi marcada com uma semana de antecedência. Foi 1 hora de ônibus pra conseguir chegar lá, cheguei lá 10h30 da manhã, cheguei ainda com meia hora de antecedência, preenchi vários formulários, fiz teste numérico, teste de lógica, li todo um negócio do manual handling, que é um curso que eles iam me dar pra eu conseguir o trabalho. Passei 1 hora e meia ali fazendo as coisas que eles queriam, eles me colocaram numa salinha pra eu fazer. E aí, depois que eu finalizei tudo, veio a mulher que me chamou no e-mail pra fazer a entrevista. E aí ela me disse que provavelmente eu não ia conseguir porque era full time e eu precisaria ter meu tempo disponível, né, o dia inteiro pra poder trabalhar lá, não só no meu período de férias, mas até uns 3 ou 4 meses, e eu não teria como fazer isso, porque eu tenho que estudar, tô aqui estudando com permissão de trabalho, não é ao contrário. Então não tenho como eu deixar de estudar para poder trabalhar, senão eu não consigo renovar, eu tenho que ter um mínimo de attendance, que é o mínimo de presença na aula, que é 85%. Então eu não posso faltar muita aula. Mas ela veio falar isso na entrevista só depois que eu tinha feito tudo aquilo, tinha ido até lá, perdi a minha manhã inteira, gastei ônibus, enfim. Aí ela viu minha cara de frustração, provavelmente falou que tinha outras opções, que ia me mandar por e-mail, que ela ia tentar me encaixar em alguma coisa, talvez a coisa tá melhor. Conversinha, né? Só pra não dizer que eu perdi todo aquele tempo à toa, dinheiro, enfim, porque nunca mais me respondeu, não mandou nenhum e-mail, não falou mais nada. Então foi assim uma agência que eu me decepcionei bastante. Não vou citar nomes aqui pra vocês, porque como eu disse, a minha experiência, eu não vou falar mal de uma agência por causa da minha experiência, porque talvez a de vocês seja diferente. Inclusive já ouvi falar muito bem dessa agência por outras pessoas. E aí outra empresa entrou em contato comigo pra participar de uma entrevista coletiva. Eu fui nessa entrevista coletiva, era num hotel perto do aeroporto, pra colher frutas numa fazenda. Esse era o trabalho. Aí cheguei lá, já tinha umas 15 pessoas esperando, eram muitas pessoas assim a cada meia hora. Tinha que dar um nome, o número de sapato, porque eles iam providenciar os safety shoes caso você começasse a trabalhar lá. Aí teve um teste de força para apertar um negocinho, depois teve um teste para colocar parafusos numa madeira, assim, para parafusar. O que eu fui péssimo, porque o parafuso era muito fininho, eu tava nervosa, foi horrível. Teve um teste de altura, se você conseguia enxergar as moedas em cima de um negócio, que pra mim é fácil porque eu sou alta. E por último, uma entrevista também pra ela, né, falar sobre a vaga, se eu teria disponibilidade, me falou que era full time de novo, então provavelmente eu não conseguiria. Então foi assim, mais uma entrevista assim pra experiência mesmo, porque eu já imaginei que eu não ia conseguir o trabalho, eu já descartei na hora. Mas pra minha surpresa, uma semana depois eles entraram em contato pedindo pra eu começar. Mas eu não comecei porque eu já tinha começado em outra, e já vou falar disso. E depois dessa entrevista coletiva frustrada, eu decidi entregar currículos pessoalmente. Então fui aqui num lugar aqui perto de casa, imprimi os meus currículos e saí de porta em porta entregando. Eu imprimi 7 currículos com a minha amiga e a gente foi junta. A gente parou em todos os restaurantes e lojas que estavam abertos e que a gente talvez pudesse ter alguma oportunidade de conseguir um trabalho. Rodamos mais a região assim da nossa casa mesmo. A gente foi em Spar, foi na Dunes, foi em lojas tipo Eurogiant, enfim, a gente foi em todas essas lojinhas, inclusive as mais conhecidas, e muitos restaurantes também. Mas os que mais falaram que talvez pudessem contratar ou pegaram os nossos currículos foram restaurantes mesmo. Pra fazer isso, de entregar currículo pessoalmente, basicamente você tem que falar que vai chegar num lugar com teu currículo bonitinho, numa pastinha, falar que você está procurando emprego, né, se apresentar, e se você poderia falar com o gerente porque você gostaria de deixar seu currículo. É isso que você tem que falar. Se o gerente estiver, a pessoa vai chamar o gerente, daí você fala a mesma coisa, está procurando emprego, entrega o currículo, fala o que você tem experiência, o que você poderia fazer. Geralmente é uma conversa bem rápida, se ele realmente estiver precisando, ele talvez já peça para você ficar para um trial, para você fazer um teste ali. Então já vai com roupa preta, essa é uma dica muito boa, porque geralmente eles pedem para trabalhar de preto. Já vai preparado, porque se precisarem de você na hora, você tá ali já pronto para começar. Alguns a gente percebeu nitidamente que iam esconder o currículo e nunca mais ia ser visto, iam jogar fora. Alguns porque justamente não foi o gerente que pegou, falou, o gerente não tá, mas pode deixar o currículo comigo. Daí a gente entrega, infelizmente, apesar de não ser o melhor é deixar com o gerente mesmo, porque as chances de você conseguir alguma coisa são muito maiores. E teve uma cena muito engraçada que aconteceu no dia que a gente foi entregar currículo, que a gente entrou num lugar aqui e a gente perguntou quem que era o gerente, e a pessoa apontou para um cara que estava sentado na janela. Tinham 2 caras sentados na janela e falou, aquele ali de blusa azul.
Aí eu e minha amiga falamos, aquele de blusa azul ou de blusa preta? Tinham dois encostados na janela. Daí falou de blusa azul. Só que o cara tava tipo de camiseta, meio mal vestido, sabe? Tipo, meio assim... Não parecia um gerente, não parecia alguém que tava ali coordenando o lugar. Era um lugar bonito, era um lugar meio assim elegante, digamos assim. Então a gente ficou meio assim, mas fomos, né? Aí a gente foi lá, foi se aproximando, achando que o cara tá zoando com a nossa cara, né? Ele mentiu, não é esse o gerente. Mas então tá, então eu vou perguntar. Aí eu perguntei, né, se era o gerente, óbvio que não era. E o gerente era outro cara com a blusa azul que tava perto ali quando ele apontou. Mas nenhuma das duas tinha visto que tinha um outro cara com a blusa azul. Foi assim, gente... O mico do dia. Coisas que acontecem no intercâmbio, não é mesmo? Sei que nunca mais entrarei naquele lugar. Mas no fim o que deu certo pra mim foi a entrevista por telefone, que eu deixei por último, deixei como uma última opção e no final foi o que eu acabei pegando. Deixei como uma última opção porque ela pediu pra fazer os cursos aqui que pedem pra maioria dos lugares que você vai trabalhar em armazém, coisa assim, que é o Manual Handling, que é um curso de como você se agachar certo, como você cuidar pra não ficar com dor nas costas, essas coisas assim. É um curso bem assim tosco pra você fazer as coisas certas que geralmente a gente já sabe, mas não pratica. Por exemplo, não agachar com as costas, mas agachar com o joelho, dobrando o joelho com as costas mais retas. Esse tipo de instrução era assim o curso. E Safety Food, que é para você saber como manusear os alimentos, como ter higiene básica para manusear alimentos, todas essas coisas assim. E esses dois cursos iam sair 55 euros, com o desconto que eles me mandaram. Se não fosse com desconto, era 75 euros. Então eles queriam que eu fizesse esses dois cursos pelo parceiro deles. E aí por isso que eu fiquei enrolando, porque eu não queria gastar essa grana. Mas agora eu digo pra vocês, assim que chegarem aqui, acho que a primeira coisa que vocês devem fazer é fazer esses cursos, porque se você tiver o certificado desses cursos e mandar um e-mail para a agência de recrutamento com os certificados e o teu currículo, a chance deles te colocarem em um shift em alguma empresa é muito grande. Então se tu chegar aqui precisando de trabalho, uma forma de você começar o mais rápido possível, ter mais chances é assim. Não fique que nem eu enrolando para não gastar essa grana para não fazer esses cursos, porque em 5 horas eu recuperaria esse dinheiro, 55 euros. 5 horas de trabalho já teria pago os meus cursos. Mas assim, ridículos cursos, você paga meio chorando mesmo. Por isso que eu fiz eram alguns videozinhos e alguns slides pra ler. E aí depois tinha um teste rápido. E o de Manual Handling, inclusive, teve um teste por videochamada, que a mulher me ligou no meio da aula, perguntou se eu podia fazer o teste. E aí ela pediu pra eu só pegar uma coisa no chão, pra ver se eu ia agachar certo, pegar da forma certa e levantar. E foi isso, foi tipo 2 minutos o teste e eu recebi meu certificado. Algumas empresas dão esses cursos, elas não pedem pra você pagar, mas outras não. Por exemplo, tem empresas pra você cuidar de idoso, trabalhar como cuidador, em que eles dão um treinamento de como você, né, lidar com o idoso. Conheço pessoas que trabalham com isso e elas tiveram treinamento gratuito pela empresa. Então tem algumas empresas que fornecem os treinamentos e os cursos, mas outras não. Aí eu mandei esses cursos, os certificados, e na semana seguinte ela falou que eu já podia começar. Só pra passar lá na agência, no escritório, pra pegar minha safety boots, que eles iam me dar, porque ia ser descontado do meu salário. Então o que eu consegui foi um trabalho numa warehouse, que é um armazém, uma fábrica lá empacotando as coisas, mas eu quero fazer um vídeo mais específico sobre esse trabalho para contar um pouco para vocês de como que é. Eu demorei 3 meses para conseguir esse meu primeiro trabalho e, como eu disse, é uma coisa muito única. Tem gente que consegue trabalho na primeira semana de intercâmbio, tem gente que demora meses, tem gente que demora quase 6 meses para conseguir um trabalho fixo. Então não se desespere se você souber que você está fazendo o seu melhor, não se julgue, não ache que você não é bom o suficiente, porque não tem nada a ver. É claro que a pandemia agravou muito a minha dificuldade de conseguir um trabalho porque estava tudo fechado, então as poucas opções que eu tinha estavam difíceis, mas assim que as coisas começaram a abrir, já surgiram outras oportunidades, já recebi outros e-mails, então acredito que em tempos normais seja bem mais tranquilo para conseguir um trabalho. Pelo menos as opções devem ser maiores. E por último, uma coisa muito importante aqui, depois que você conseguir o seu trabalho, logo em seguida que você for, né, começar realmente, é você se preocupar com o Revenu. Revenu é um órgão daqui que ele cobra os impostos. Você tem que fazer o teu registro nele. Assim que você faz o teu registro, ele vai te mandar uma carta com uma senha. Demora 5 dias. Pra mim demorou 5 dias úteis e pra minha amiga também. E eu conheço outras pessoas que também. Então acho que é meio que uma média aí, 5 dias. Essa carta vai chegar, você vai colocar aquela senha, vai fazer outra senha. Ele vai te pedir pra te colocar uma senha sua. E aí, a partir do momento que você conseguir entrar na tua conta do Revenu, você tem que cadastrar a empresa que você está trabalhando. Você tem que fazer isso o mais rápido possível, de preferência antes de mandar a tua
conta do banco e o teu PPS para a empresa. Porque se você cadastrar a empresa antes de você receber o teu primeiro salário, você vai estar legalizado, você vai estar regularizado ali com os impostos e com esse órgão. E dessa forma você não vai entrar na taxa emergencial do Revenu. A taxa emergencial é uma taxa gigantesca que ele tira do teu pagamento semanal, justamente para que você se regularize o quanto antes, para você não ficar perdendo esse dinheiro. Perdendo porque ele devolve depois. Mas para quem tá trabalhando é muito frustrante ver metade ou até mais da metade, 50, 60%, sei lá, do teu trabalho não caindo na tua conta, né? O salário não caindo na tua conta. Então eu fiz isso. Para cadastrar a empresa, você precisa falar com a empresa, pedir um número, é tipo um CNPJ. A empresa te manda esse número, você vai lá no final da página do Revenu, tem lá para cadastrar. Você cadastra a empresa, coloca um número, ele vai te fazer algumas perguntas que você tem que responder, né, da forma mais sincera possível, porque no final do ano ele vai confirmar se aquelas coisas estão certas, porque ele vai te cobrar os impostos conforme as tuas respostas. E aí depois que você registrar a empresa, você manda o teu PPS, a tua conta do banco para a empresa te pagar. Para mim deu certo, eu não entrei na taxa emergencial, não me foi tirado praticamente nada de imposto. Não vou dar certeza para vocês que dá certo, porque as coisas aqui são meio malucas, mas faça isso que é bem importante. Para a maioria das pessoas que eu conheço deu certo. E por último, uma realidade de intercambista aqui é que você vai sempre estar, ou quase sempre estar procurando um emprego. É uma coisa muito constante no intercâmbio, você querer estar trocando de emprego ou querendo alguma coisa melhor. Mas então eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês consigam trabalho quando chegar aqui, espero que vocês não demorem 3 meses que nem eu, espero que seja mais rápido. E se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like aqui no vídeo que é muito importante pra mim. Compartilha com o teu amigo que tá querendo fazer intercâmbio, que tá aqui e não tá conseguindo arranjar um trabalho. E comenta aqui no vídeo o que tu achou, se tu tem mais alguma dica pra conseguir um trabalho na Irlanda, em Dublin. E até o próximo vídeo.